uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Mais uma noite para nossa reflexão com um tema do Evangelho do Mestre Jesus. Esse Evangelho bendito que sempre nos traz alerta, sempre nos chama à reflexão da nossa vida, das nossas atitudes, né? Como estamos conduzindo essa presente encarnação. E a mensagem do Evangelho, ela sempre vai dando um direcionamento. Ela vai nos corrigindo a rota, vai nos dando avisos, né? E não poderia ser diferente o tema de hoje, cujo título é A Arte da Aceitação. Foi extraído do livro Renovando Atitudes, numa das reflexões, e começa com um trecho do Evangelho, que está no capítulo 5, no item 13, né? Que fala da obediência e resignação, mas ele vai pegar lá um trechinho que fala assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre, né? Aí vem o título, A Arte da Aceitação. A doutrina espírita sempre nos disse que reencarnamos para fazer as lições corretivas. Então estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, passando as provações, as lições necessárias, sempre para nossa melhora. Nunca é castigo, nunca é para nos ver sofrer, é para nos ver melhorar. E na questão da aceitação, tem uma frase de Chico Xavier, querido Chico, que deveria ser assim, repetida todos os dias por todos nós. Ele fala assim: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. E a gente fica pensando, né? Por que Chico fala isso para nós? Porque ele viu tanto sofrimento, tantas pessoas amarguradas, tantas dores, tantos conflitos, tantas dores de existência, tantos problemas familiares, exatamente pela não aceitação da vida. E como começa o Evangelho, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Como encaramos a nossa vida terrestre? Se olharmos para trás, passarmos um filme de tudo que a gente viveu até hoje, como encaramos a nossa vida? Que visão nós temos dela? Como nos vemos nessa vida? Como nos encaixamos? Né? E aí vem essa reflexão do Renovando Atitudes, quando ele fala: a aceitação da nossa vida, ela traz paz e lucidez. Porque há tantas pessoas que vivem um conflito, que vivem aquela guerra mental, vivem aquela luta com o seu espírito, com o seu corpo físico, durante toda uma existência ou durante várias existências, né? A aceitação da nossa vida, das limitações do momento necessárias. A aceitação, ela traz paz e lucidez mental, porque nos permite, como ele diz, visualizar o ponto principal da partida
e realizar satisfatoriamente a nossa transformação interior. Mas em vez de aceitação, desde que nos conhecemos por gente, muitas vezes, tomando consciência, sofrendo as primeiras decepções da vida, nós começamos a travar uma guerra, muitas vezes. Não aceitamos a vida que temos, não nos encaixamos nela, não nos vemos dentro da família que temos, não nos vemos dentro daquele ambiente de trabalho, com aquele grupo. Então é uma luta, né? É um dispêndio de energias que nós vamos perdendo tempo de vida. Por isso, quando ele fala da aceitação, ela traz paz e lucidez, porque ela encaminha a nossa mente, os nossos pensamentos, para um terreno mais harmonioso, de reflexão. E nós conhecemos muitas pessoas, se não nós muitas vezes, né? Pessoas que não se aceitam, pessoas que não admitem, pessoas que não concordam com a vida que vivem, só lamentam, né? Muitas vezes, nós, como diz a mensagem, nós só vamos conseguir modificar aquilo que admitimos e vemos claramente em nós mesmos. E muitas vezes nós não vemos. Muitas vezes nós nos recusamos a ver. Muitas vezes está claro para a gente aquela mensagem: para de lutar, para de dar soco no ar, reserva um pouco dessa energia, acalma a mente, traz para o campo ali, né, da racionalidade, da reflexão, porque muitas vezes as situações se repetem, porque muitas vezes ciclos viciosos estão se repetindo, porque de novo comigo isso está acontecendo. Não é para brigar com o mundo, com as pessoas, com a família, com a espiritualidade, com o mentor, com o obsessor. É para voltarmos os nossos olhos para nós mesmos e ver muitas vezes que a gente tem que trazer para esse campo da aceitação aquela situação que nos compete resolver e não culpar os outros. A mensagem fala, a propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real. Quem realmente somos, do que realmente gostamos, o que realmente é importante para nós. E aqui é um convite para a gente trazer isso para o campo da espiritualidade, não só da materialidade. Como espíritos, o que é importante para mim? Como espírito, tendo essa oportunidade de convívio, de relacionamento, de mais uma presente encarnação. Vamos refletir um pouco. O que realmente importa para o meu espírito? Viver uma vida de ilusão? Viver uma vida ou viver sempre olhando pela janela aquela vida que eu gostaria de ter, aquela família que eu gostaria de ter, aquele relacionamento amoroso que eu gostaria de ter? Como fica isso? Né? Porque muitas vezes vai passar uma encarnação e nós vamos estar debruçados na janela da ilusão, pela não aceitação de como realmente, verdadeiramente somos e do que realmente nós precisamos fazer nessa vida. A mensagem, ela fala para nós, né, que muitas vezes, né, a atitude da aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos. O Evangelho fala para nós nessa lição o resultado da maneira espiritual de encarar a vida
é a diminuição da importância das coisas terrenas, das coisas mundanas, e a valorização daquilo que realmente importa, das questões do espírito, dos valores, das aquisições, da nossa reconstrução espiritual, das nossas ligações, né? Então, muitas vezes, essa não aceitação daquilo que temos hoje e que é o necessário para nós no momento, é essa aceitação que nos coloca muitas vezes como nos comportamos na vida, é que é aquela balança. Como estamos espiritualmente, para que lado essa balança pende? Da questão do mais espiritual ou do mais material que nós estamos ainda vivendo e sofrendo. Muitas vezes as pessoas elas vivem uma vida que não é delas. Vivem no estado de negação, de cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela vai trazer as suas consequências. Ela vai trazer as suas dores. Não negamos, muitas vezes, né? São muitos, como diz a mensagem, as pessoas teimosas, aquelas pessoas que mentem a si próprias, vivem essa negação, não se permitem tomar consciência da realidade. Muitas vezes a gente quer abrir os olhos, né, daquela pessoa. Então a gente vai lá e quer abrir a visão dela, abrir os olhos dela, porque ela está errada, ela está equivocada, ela não está vendo as coisas, mas realmente ela não está vendo. A condição espiritual dela ainda mantém essa cegueira do espírito. Nós não somos os oftalmos dos outros. Nós não podemos abrir, ampliar a visão do outro. Como Chico fala, eu permito a todos ser como quiserem e a mim como devo ser. Então, essa questão do aceitar-se, do aceitar a vida, vai passar aí por todo o processo necessário até cada um cair em si, né? Muitas vezes essa cegueira, esse não aceitar a vida que tem, é um grande impedimento do crescimento da pessoa, né? Porque a autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. E como lutamos muitas vezes com isso? Como brigamos conosco mesmos? Como ficamos tristes, né? Muitas vezes com a não aceitação dos outros. Como a aprovação dos outros é importante para nós. Como muitas vezes agradar os outros é importante para nós. Esquecendo-nos de agradarmos a nós mesmos primeiramente. Vive-se então uma vida muitas vezes cheia de máscaras, aparentando ser aquilo que não é, tentando a aprovação e a aceitação dos outros, só que por dentro nós sofremos, nós vamos murchando, nós vamos nos entristecendo, nós vamos nos endurecendo. Então não sejamos tão rigorosos, tão críticos, tão carrascos de nós mesmos. Nós somos espíritos imperfeitos, vivendo as nossas lutas, as nossas dores, mas também as nossas alegrias. Que possamos nos aceitar como somos. E através dessa questão do acalmar, do procurar a lucidez mental, do procurar muitas vezes, né, encarar as circunstâncias da vida de uma nova maneira. Ir procurando, né, nessa vida muitas vezes que a gente reclama que é vida difícil, que é vida dura, ô vidinha triste. Quantas vezes a gente já não ouviu isso ou não falou? Procurando
uns caminhos necessários do melhor convívio com a gente mesma, né? E essa arte da aceitação, se eu quero tudo isso para mim, o outro também quer. E muitas vezes, né, ele fala na mensagem, aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Então somos nós, respeitando a nós mesmos, né? Admitindo o modo de ser dos outros. Porque os outros nos incomodam tanto, né? Muitas vezes também nós não aceitamos o modo de ser do outro. Nós queremos mudar. O outro nos incomoda. A fala nos incomoda. O riso nos incomoda. O jeito de viver dele nos incomoda. Traz um desconforto. Mas será que esse não aceitar o outro, não é aquele incômodo, aquele desconforto, porque eu não consigo viver dessa forma que eu gostaria? Que eu vivo uma vida que não é aquela que eu realmente desejaria? E que aquilo que eu vejo no outro, a realização dele, as alegrias, as conquistas, o modo de ser dele, não seria essa também a forma que eu gostaria de viver? Mas por tantos bloqueios e medos e sentimentos e dúvidas que a gente vai pondo na nossa cabeça, eu não vivo realmente a vida que eu desejaria? E aí então aquilo no outro me incomoda? Aqui eu lembro uma história da cobra e o vagalume, que conta o relato de uma cobra e de um vagalume, que essa cobra ela passou a perseguir vários dias ali o vagalume. Aí ele fugiu um dia, fugiu o segundo dia, no terceiro dia ele ficou cansado. E aí ele parou para refletir. Ele falou assim, para perguntar. Ele para perguntar para ela. Aí ela fala assim, não, eu vou, né, você vai ser o meu alimento, mas eu vou te responder. Daí ele fala assim para ela, eu sou da sua cadeia alimentar? Ela responde, não. Ele fala assim, que mal que eu te fiz? Ela responde, nenhum. Então por que você quer me destruir? Por que você me persegue? Aí ela fala assim, realmente, posso te falar? É que o seu brilho me incomoda, a sua luz me incomoda. Então essa arte da aceitação, quando ele fala aqui, admitindo o modo de ser dos outros, também é aceitar o brilho dos outros. Muitas vezes é aquele brilho que nós não temos, aquele brilho que nós sufocamos, que nós apagamos pelas nossas atitudes, por mergulhar numa faixa escura, por esquecermos de nós mesmos, por ficarmos revoltados pelas situações que nós passamos. E muitas vezes é a vida, são esses aprendizados que vai trazendo para nós a maturidade espiritual, né? Caminhando mais para a elevação espiritual. Então, muitas vezes, tem essa questão de eu aceitar a minha vida e aceitar os outros como são. Essa lição da aceitação que vai mexendo com nós. Por que necessitamos tanto da aceitação dos outros? Muitas vezes mais cegos do que nós ainda, conduzindo as suas vidas. Então a conversa, a reflexão é nesse sentido, como diz o Evangelho para nós aqui, quando o homem ele vai se elevando mais, o resultado dessa maneira espiritual de viver a vida aqui encarnada, o homem ele adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Enquanto com a inveja, o ciúme, a ambição, ele entrega-se voluntariamente à tortura,
aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. E muitas vezes é essa luta que travamos. Eu não gosto da minha vida, eu não gosto do meu corpo, eu não me encaixo com ninguém, eu não consigo ter um relacionamento com ninguém. Então, a culpa é do mundo? A culpa é do plano espiritual que está me prejudicando, está me perseguindo? Ou sou eu mesma que vou caminhando, mergulhando, me fechando, isolando, não aceitando realmente quem sou? E aí, por um outro lado agora, vendo a visão dos espíritos em relação a nós, eles nos veem como irmãos, eles nos veem como filhos de Deus, eles nos veem como espíritos abençoados, tendo uma nova oportunidade, veem em nós qualidades que nós não vemos, veem em nós potencial que nós achamos que não temos, veem em nós recursos que nós nem imaginamos que poderíamos ter. Então, eles veem a nossa condição de espírito, sem as barreiras e as limitações que nós impomos a nós mesmos, que nós nos boicotamos ao longo da vida, que nós, nas primeiras dificuldades ou rejeições, vamos fechando as portas de viver uma vida melhor, de viver momentos de felicidade, negando a nós mesmos essa oportunidade. Jesus nos aceita como somos. Deus nos aceita como somos. A espiritualidade nos conhece perfeitamente, nos aceita como somos e nos incentiva sempre a seguir adiante, a ir para frente, a buscar a luz. Por que lutar tanto com uma vida que é necessária para nós? Por que essa cegueira, muitas vezes, daquilo que já temos? E nessa lição de hoje, para finalizar, tem uma pequena mensagem que Chico deixou para nós também, que faz a gente refletir um pouco. Quando fala da arte da aceitação, fala assim, a vida que temos. Então, a visão que cada um tem dessa vida aqui. Essa mensagem se chama Supérfluo e Necessário. Ela diz assim, ó: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então façamos uma reflexão nessa arte da aceitação aqui, casando com essa mensagem. Aceitação da nossa vida, da vida que temos. Se essa luta, essa guerra que nós travamos diariamente é para o supérfluo ou é para aquilo que é necessário na nossa vida? Aí entra a maturidade espiritual. O que é o supérfluo? O que é realmente necessário na minha vida? Aquilo que eu tenho, as conquistas que eu tive, a vida que eu vivo. Olhando agora, então, para fora, para o mundo, para os outros. Será que não vale um agradecimento?
Obrigado, meu Deus, obrigado à espiritualidade por tudo que tem. Que eu conquiste mais coisas, que eu prospere mais, mas com equilíbrio e sabedoria, sendo grato e já aceitando tudo que eu recebi, tudo que eu vivi, todas as alegrias que me foram proporcionadas nessa vida, os bons momentos. A arte da aceitação da vida que temos, ela tem que ser também impregnada do espírito de gratidão. Porque conforme diz a mensagem, né? Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, assim, nós vamos encaminhando para as vibrações da noite, agradecendo mais, né, esse alerta para nós. Abra os olhos, veja bem por que reclama tanto, com que luta tanto. Peça a espiritualidade para ampliar a visão do espírito, né, para sermos mais gratos por todo o auxílio que temos. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade por mais essa noite, essa reflexão do aceitar a vida, poupando tantas decepções, dores, angústias e desesperos, pedindo à equipe espiritual da nossa casa, Amor e Paz, que possa envolver a todos e muita luz, vibrações equilibrantes, envolvendo a todos na mente, no coração, vibrando por esse mundo que nos dá a oportunidade de vida, de vivenciar experiências, de reencontrar pessoas e de nos reencontrarmos também na vida. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos, vibremos pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelos cárceres. Vibremos por todos os trabalhadores do bem. Vibremos nesse momento por todas as casas de oração. E que essas vibrações nesse momento sejam direcionadas a todos os pedidos de vibrações colocados na assistência dessa noite. Que todos esses irmãos nos hospitais ou nos seus lares recebam essas vibrações de luz, de alívio, de paz. Pedindo às equipes espirituais que possam socorrer a todos esses irmãos, a todas as famílias, a nossa família. Que essas vibrações abençoem todos os lares. Que vibrações de luz possam ser derramadas sobre todas as águas, copos, garrafas, jarras d'água, que são colocadas para receber a energia da espiritualidade, esses fluidos benditos. E que possamos, nesse momento, mas não vibrar, mas agradecer. Agradecer a vida, agradecer a oportunidade, agradecer tudo que já conquistamos, agradecer pelas experiências que nos conduziram até aqui, que saibamos a cada dia
acalmar a mente, conduzir essa vida, essa embarcação para um mar mais tranquilo, procurando segurar firme no leme da nossa vida, confiar a Deus, a Jesus, a espiritualidade, aos mentores, o comando. Embora segurando o leme, confiemos na orientação e no roteiro bendito que diariamente eles nos mostram. Não vamos resistir para onde o nosso barco da vida é conduzido, porque com certeza, confiando, elevando o pensamento, a embarcação da nossa vida, ela será conduzida para um horizonte de luz, de paz, de esperança, de saúde e de cura espiritual e física. Que o Evangelho bendito dessa noite traga a todos um sono tranquilo, abençoado, para que despertemos amanhã gratos por mais um dia de vida, aceitando tudo que ela nos trará. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.